Bom dia a todas e a todos, né? Estou muito feliz de estar participando do evento, do terceiro colóquio, especialmente por estar nessa mesa junto com as meninas. Infelizmente, né, o corpo ele vai somatizando algumas coisas que a gente traz aí, e esse ano está sendo um ano bastante intenso. Então, eu estou afônica, mas enfim. Bom, como a Renata apresentou, né, então eu vou apresentar para vocês a minha pesquisa de doutorado, que eu defendi agora no dia 20 de abril. E foi um momento de muitas contribuições, foi um momento super bacana, assim, que ainda hoje, quando eu fico me lembrando das provocações da banca e dos comentários, ele me gera muita coisa boa, assim, muita emoção, enfim. E com certeza ele vai continuar me trazendo essas provocações, esses tensionamentos para a minha trajetória, tanto de pesquisadora quanto de sujeita, de pessoa, né? Bom, então eu vou apresentar para vocês a minha pesquisa, e enquanto a Laura falava... onde que eu passo? Aqui? Oi? Tá. Tá, é que eu estou apertando as setinhas, mas não está indo. Bom, eu passo falando? Bom, então, a Laura, ela falou sobre a questão dos abismos e das pontes, né? E eu ficava pensando como a minha pesquisa também ela vai perpassando essa questão, tanto das pontes físicas, né? Então, eu trabalho com São Borja e Santo Tomé, que são duas... obrigada. Que são duas cidades na fronteira oeste, né? Na fronteira do Rio Grande do Sul, entre Brasil e Argentina. E elas são ligadas, então, pela Ponte Internacional da Integração. E a pesquisa ela vai trabalhar também a questão das pontes simbólicas, né? E, na verdade, conforme a gente foi percebendo, foi se acercando desse cenário da investigação, a gente foi percebendo a necessidade de construir pontes. Porque, na verdade, se tem uma ponte, mas as inter-relações entre as duas localidades, elas, por determinados momentos, retratam muito mais uma realidade separada por um muro do que, enfim, por uma ponte. Bom, então, comentando um pouco com relação ao surgimento da pesquisa, né? A minha experiência como docente, como professora substituta na Universidade Federal de São Borja, entre 2010 e 2012, ela acabou tendo um papel fundamental para que eu quisesse pesquisar essa realidade. Eu já tinha tido contato, enfim, em outros momentos da minha trajetória, com questões ligadas às fronteiras internacionais do Brasil, e também já tinha trabalhado com a questão das identidades brasileiras, das identidades argentinas, na verdade, nas coberturas de jornais do Rio Grande do Sul, da Zero Hora, para ser mais exata. Então, eram questões que já me instigavam ao longo da minha caminhada, e que, quando eu fiz o processo seletivo do doutorado, eu tive a oportunidade de aprofundar e também desenvolver a pesquisa exploratória nesse período que eu ainda estava em São Borja como docente. Pude fazer algumas atividades com os estudantes para tentar buscar uma construção diferenciada dessas realidades fronteiriças, porque, infelizmente, se a gente for pensar, a gente ainda tem uma abordagem dos meios de comunicação comerciais, enfim, nacionais, que ela prioriza a fronteira como um local prioriza as questões negativas da fronteira. E a gente não nega que a fronteira tenha realmente alguns problemas, mas a questão é justamente essa ênfase que se dá no contrabando, no tráfico de drogas, de armas, na fronteira como espaço de ausência do Estado, onde tudo pode, onde existem todo tipo de ilegalidades. E a gente compreende a fronteira para muito além disso. A gente compreende a fronteira como um espaço que extrapola as questões burocráticas, um espaço que extrapola os limites geográficos, geopolíticos estabelecidos entre os países. E a gente entende a fronteira, então, como esse espaço de troca, de inter-relação,
como uma oportunidade para que o sujeito se coloque em relação com o outro, para trabalhar questões de alteridade, de identidade. E, claro, cada cenário ele vai ser diferente do outro. Isso é uma questão que também eu enfatizo bastante na pesquisa, justamente porque o cenário de São Borja e Santo Tomé ele traz inúmeras particularidades frente a outras realidades que já foram investigadas em outros momentos por outros pesquisadores. Bom, então, como vocês podem ver, né, o objetivo geral da pesquisa era compreender as representações sobre essa fronteira, pensando, então, essas representações a partir do que circula nos meios de comunicação e também entre os sujeitos, os profissionais são-borgenses que atuam nesses meios. Aqui, então, tem uma imagem, né, para deixar mais nítido, para, enfim, representar, né, o contexto, as cidades gêmeas do Rio Grande do Sul, né, e aqui, então, São Borja e Santo Tomé no destaque. E essa questão do contexto é um elemento muito importante, porque tem muitas pesquisas que falam sobre as fronteiras como esse espaço de troca e de compartilho de todo tipo de bens e produtos, e que falam dessa fronteira a partir de realidades como Livramento e Rivera. Então, assim, a gente não pode falar das fronteiras de modo geral, porque cada fronteira ela vai ter as suas peculiaridades. Claro, tem determinadas questões que elas vão ser comuns às fronteiras, porque é isso, é o contato entre dois países diferentes, entre dois idiomas diferentes, enfim, tem peculiaridades, tem questões mais gerais, mas tem inúmeras peculiaridades. Então, eu faço questão de frisar que é desse contexto que eu estou falando. E desse contexto, a partir, então, da Folha de São Borja, que é um jornal impresso que a gente analisou, e de 2 programas de 2 emissoras de rádio. Então, o Gente é Notícia, da Rádio Cultura FM, Cultura M, desculpa. Ai, obrigada. E o Atualidades, da Fronteira FM. Nesses programas, então, e nesses jornais impressos, nós buscamos materiais, unidades informativas, né, que trouxessem assuntos ligados. Nós buscamos palavras-chave como Argentina, argentinos, fronteira e fronteiriços, para, então, fazer esse mapeamento de notícias, de informações que falassem sobre essa realidade. Isso é outro ponto importante que a gente trabalhou. Apesar da gente entender que o jornalismo informativo ele vai também trazer um teor de opinião, nós buscamos trabalhar com o jornalismo informativo apenas. Então, quando haviam traços de opinião muito marcados, nós excluíamos essas matérias, esses materiais. Também foram excluídos espaços de colunas, enfim, para tentar buscar mesmo o mais informacional possível. O período selecionado, então, foi um período considerado de maiores fluxos, de maior trânsito de pessoas e produtos, né? A gente sabe que tem todo o veraneio um fluxo muito intenso de argentinos em direção às praias gaúchas e catarinenses. E eles vêm principalmente pela ponte de Uruguaiana e Passo de los Libres, mas também pela ponte de São Borja e Santo Tomé. Então, é um período de bastante agitação, digamos assim, e que nós imaginamos que seria também um período de maior cobertura jornalística sobre a fronteira e os argentinos e a Argentina. Então, aqui eu não vou abordar muito, porque também o tempo é curto e são muitos conceitos, né? Foram alguns dos aportes teóricos que a gente foi acionando durante a pesquisa. Então, a questão de mídia e fronteira, eu fui orientanda da professora Carla Miller, e a professora Carla ela já trabalha há alguns anos com a questão das fronteiras, também a partir de outras realidades. Eu decidi focar em São Borja e Santo Tomé, entre outras razões, né? Eu tenho uma questão afetiva com essa realidade por ter atuado na Unipampa, então eu me sinto com um compromisso social com essa realidade, de também buscar dar um retorno. Eu fiz o doutorado de sanduíche com o professor Nicolás, né, em Barcelona, e uma das razões, assim, a minha orientadora até questionava, porque, enfim, tem muitas questões afins com a pesquisa do professor Nicolás, mas tem muitas coisas que a minha pesquisa é totalmente diversa e que, de repente, então, não teria, talvez, tanta relação.
Mas uma das questões que me motivou muito a querer trabalhar com o professor Nicolás e com o pessoal do Migracom era pensar esse retorno, de que modo, então, a gente pode construir uma questão diferente. Eu estou, de repente, falando, então, que os meios não estão trabalhando a questão das fronteiras de uma maneira tão adequada, não é uma boa prática, mas e qual seria uma boa prática? Então, a minha ideia também é tentar dar esse retorno, é tentar conversar com a comunidade de São Borja, com os estudantes da Unipampa, para a gente tentar pensar em conjunto essas possibilidades. Bom, então, pensando um pouco nas trilhas metodológicas, que também foi uma dos enfoques que eu quero dar aqui, a pesquisa ela teve vários movimentos, assim, e eu acho que isso é muito a nossa marca no grupo, né? Que por mais que eu, de repente, estivesse um pouco mais afastada do grupo agora, nesse processo do doutorado, por também estar na URGS, por ter uma orientadora que não é ligada ao grupo, enfim, essas marcas, elas vêm assim, ó, mesmo que a gente nem se dê conta, muitas vezes. Muitas vezes elas não são nem tão conscientes da nossa parte. E é isso, eu fui fazendo diferentes atravessamentos, e eu comento na tese, né, que a perspectiva transmetodológica que o professor Effendi trabalha, ela está muito atravessada na minha pesquisa. Eu não afirmo que eu fiz um trabalho transmetodológico, mas essa perspectiva ela está muito atravessada no modo como eu fui entendendo a construção dessas processualidades e os olhares da pesquisa, né? O modo como também eu ia acionando o teórico a partir do empírico, e daí voltava para o empírico para tentar solucionar mais alguma questão, para ir tensionando essas realidades. Então, alguns movimentos que eu acho que... eu vou passar porque eu estou falando demais. Que eu acho que foram muito importantes, foram os movimentos de entrevistas com os sujeitos, e também foram movimentos que exigiram muito, porque a gente tem essa preocupação muito grande com os sujeitos, né? Então, cada vez que eu ia para o campo, cada vez que eu conversava com esses sujeitos, eu voltava tendo que reformular muitas ideias, tendo que buscar novos conceitos. Então, foi um tensionamento muito significativo. Aqui, então, eu vou trazer as categorias que foram encontradas, né? No primeiro momento, nós separamos as matérias por abordagem direta e abordagem indireta sobre as fronteiras, né? Sobre a realidade dessa fronteira São Borja e Santo Tomé. A gente trabalhou com análise de conteúdo, e encontrou, então, prioritariamente, dois tipos de representação das fronteiras. É importante dizer que a pesquisa ela não nega que existem outros tipos de representação, mas essas foram as prioritárias que foram encontradas. Então, a fronteira como interação e a fronteira como passagem. Haviam matérias que traziam os dois tipos de representação, assim também como haviam matérias que traziam diferentes eixos temáticos, como a questão das relações culturais, institucionais. A relação comercial era muito forte, porque no período de análise, a cotação, o câmbio estava favorável para que os argentinos viessem para o Brasil fazer compras. Então, o comércio são-borgense se preparava e os meios de comunicação pautavam isso. Então, as lojas na expectativa de receber santo-tomenhos e argentinos para as compras, e as relações identitárias também. Aqui tem um exemplo, então, de fronteira de interação. Eu falo em fronteira de interação e não de integração, por entender que a interação ela é mais efêmera, e é justamente isso que a gente percebeu nas matérias. A integração, a gente tem essa compreensão, e daí também foi levantado um pouco da questão idealista, né, no Dia da Banca, do meu lado idealista, de que integração é essa, então? E essa compreensão de uma integração não só comercial, não só financeira, uma integração que una realmente os povos, uma integração que perpasse a questão cultural, que perpasse a questão comunicacional, porque atualmente os profissionais de São Borja e de Santo Tomé, eles não têm qualquer vínculo. Eles, inclusive, não sabem muito informações sobre os meios de comunicação da cidade vizinha, então a gente fala em interação. Aqui, então, por exemplo, as duas cidades buscando uma parceria para tentar resolver algumas questões de trânsito. Porque as legislações, apesar de as cidades serem vizinhas, né, as legislações, obviamente, são distintas, cada uma de acordo com o seu país.
Então, aqui também eu trago alguns exemplos, eu vou passar porque é rapidinho, mas é isso, é trazendo essa relação de contato entre os sujeitos, mas é um contato que ele é muito breve, tanto que as matérias elas não são trazidas novamente, os assuntos eles não são recorrentes, são bastante pontuais. E a fronteira como passagem, que então é justamente esse fluxo migratório dos argentinos em direção às praias gaúchas e catarinenses, e geralmente trazendo números, dados, não pessoaliza a informação. Mais de 50 mil turistas já passaram pela fronteira entre São Borja e Santo Tomé, um aumento ou uma diminuição de 20% em relação ao ano anterior. Então, aqui a gente tem também o número de pessoas, o número exato, né, passando pela ponte da integração. Essas relações, assim, mais... daí também aparece muito a questão dos argentinos que são multados nas nossas rodovias, enfim. Bom, então, trazendo algumas considerações finais, né, eu já comentei algumas coisas. Essa fronteira, ela parece muito burocrática, os próprios profissionais, eles têm queixas com relação a isso, de uma dificuldade. Eles têm a ponte, mas o que se percebe ali é um muro, porque, enfim, também eles precisam pagar o pedágio, eles têm que fazer a migração, são processos bastante burocratizados que acabam dificultando e, muitas vezes, impedindo mesmo que eles façam esses movimentos. Então, por exemplo, quando eu perguntei sobre a cobertura de acontecimentos em Santo Tomé, os profissionais de São Borja disseram, olha, a gente não tem tempo, a gente não consegue ir para lá porque é muito burocrático, porque é difícil, porque eles nos deixam esperando. Enfim, não se tem uma aproximação, muitas vezes, por essas questões. Então, a gente percebe abordagens também muito efêmeras, como eu já comentei. E uma questão importante que eu acabei não mencionando. São Borja é considerado o primeiro dos 7 povos das missões, então a questão missioneira ela é muito forte. A identidade do lado são-borgense ela é muito marcada como uma identidade missioneira, e apesar de Santo Tomé também, as duas cidades se constituíram em conjunto a partir da realidade das reduções, apesar de Santo Tomé também ter essa característica, as identidades de Santo Tomé abordadas pelos jornais e pelas rádios em São Borja, elas são marcadas pela identidade argentina. Então, é muito mais forte se falar do argentino, de modo geral, do que do argentino santo-tomenho. Então, em alguns momentos aparece essa diferenciação entre o argentino santo-tomenho e o argentino turista. Mas, em linhas gerais, de modo geral, é o argentino. Deixa eu ver se tem mais alguns pontos para... Bom, então, como eu falei, as pautas elas são trabalhadas de modo bastante discreto, junto a outros temas. Nesse sentido, é interessante assinalar que, mesmo que elas sejam trabalhadas de modo muito superficial, elas perpassam diferentes campos e diferentes atores sociais. Então, a gente percebeu nas análises matérias ligadas a questões culturais, a questões históricas, à educação, as instituições educacionais da cidade, como o IFE e a Unipampa, o Instituto Federal Farroupilha, eles têm uma participação muito importante nas tentativas e nos movimentos de aproximação entre a comunidade de São Borja e de Santo Tomé. E se a gente for pensar que faz cerca de 10, 12 anos que essas instituições estão lá, então ainda se tem a esperança e a expectativa de um movimento que vá cada vez fomentar mais essa união e estimular que esses laços se estabeleçam e que a ponte internacional da integração realmente venha a funcionar como uma ponte e a contribuir nessas práticas, nessas vivências e nesse intercâmbio. E eu comento, né, que está nesses espaços as maiores possibilidades, né, de a gente fomentar, então, a integração latino-americana que a gente sonha, que a gente anseia, que a gente deseja. Obrigada, pessoal, pela atenção. Depois...